Pessoal, boa tarde, então, para vocês. Sejam todos bem-vindos ao nosso quarto café acadêmico do ano letivo de 2020 e ao nosso segundo café acadêmico da Educação 4.0. Hoje quem vai falar conosco, quem vai discutir, quem vai refletir conosco é a professora Érica Tavares. A professora Érica vai falar um pouquinho sobre a questão da mediação nos estudos não presenciais, que é esse processo de ensino que a gente, né, está aí descobrindo, né, estudando, entendendo, compartilhando experiências, né, principalmente em função desse contexto que a gente se encontra esse ano. Mas a gente acredita que, assim, esse momento de tanto aprendizado, de tanto desafio que está acontecendo agora, vai trazer bons frutos para nós. E muitas coisas, né, muitas estratégias, muitos conteúdos, muito do que a gente está praticando agora, provavelmente nós vamos, né, levar aí, integrar, né, com outras interações, com outros objetivos, né, para a nossa educação presencial futuramente, né, quando nós pudermos, nessa perspectiva aí de ensino híbrido, certo? Eu gostaria de falar com vocês que, para quem participou do outro café acadêmico, que a gente já está providenciando a certificação, né, e assim como esse, o outro também a gente vai encaminhar para vocês os certificados. E as perguntas poderão ser feitas, né, pelo chat, como da outra vez, e aí, então, a professora vai fazer a explanação delas, reflexões, e no final a gente vai abrir para a leitura e para a discussão dessas perguntas. A professora Érica Tavares possui graduação em Pedagogia pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestrado em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Atualmente, ela é doutoranda do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Carlos, da linha Formação de Professores e Outros Agentes Educacionais, orientada pela professora Aline Reale. É professora da Universidade Federal de Lavras, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de surdos, atuando principalmente nos seguintes temas: educação de surdos, formação de professores, educação online e educação à distância. Professora Érica, muito obrigada pela presença, pela sua disponibilidade, seja bem-vinda, né, ao Campus Bambuí. Nós esperamos que tenhamos aqui, né, uma tarde de muita reflexão e muito produtiva para todos nós. Com você. Obrigada, Nice. Boa tarde a todos e todas. É um prazer enorme mesmo estar aqui com vocês. Estive aí no campus de Bambuí um tempo atrás, só que era de noite, então eu não consegui ver. Eu sei que é bonito, porque eu vi que tem muita, né, deu para ver alguns lugares, mas queria poder hoje estar aí com vocês. Mas estamos aqui nesse ambiente que proporciona para a gente esse contato de uma forma diferente. Eu trabalho com educação à distância desde o ano 2000, mais ou menos, desde o ano 2000. E é nesse lugar que eu vou falar para vocês. Eu vou trazer um pouco da minha experiência, o que eu senti, as dificuldades que eu tive, como é que a gente superou, enfim. Essa vai ser a reflexão de hoje. Espero que faça sentido para vocês. E fiquem à vontade durante a nossa conversa, se quiserem perguntar ou contribuir com alguma coisa, fica à vontade, tá bom, gente? É tão estranho, porque eu tô vendo só as bolinhas de vocês aqui na minha frente, então esse feedback da plateia a gente não tem. Então, vocês, por favor, qualquer problema que tiver, me acessem, que aí a gente vai conversando, tá? Vou... Tá dando para ver?
Certinho? Tá bom. Vamos lá. Então, a ideia é, então, a gente começar falando um pouco sobre o tema, de uma forma geral, essa coisa de ensinar online, pelo computador, enfim, reflexões referente à formação de professores, dentre outras coisas. Depois, mais especificamente, sobre a mediação no ambiente virtual, eu trouxe um trecho da minha dissertação de mestrado, que trata sobre um assunto bem interessante para vocês. Bastante ideia prática, que eu fui catando aqui nas minhas memórias, né? Coisas que eu sei que me ajudaram me ajudaram e me ajudam, porque atualmente eu sou professora, né? Sou professora da UFLA, continuo atuando na educação à distância de lá, então é sempre um desafio. Eu estou agora para entregar a disciplina de Língua Brasileira de Sinais para o curso à distância, imagina só, né? Como é que você trabalha em livros à distância? Então é um desafio constante. Não só agora, né? Porque a gente tem essa necessidade também nos cursos não presenciais, mas na EAD a gente já tem refletido sobre isso um tempo, né? Então eu achei que agora a gente pode contribuir um pouco com o que a gente já sabe, com o que a gente já viveu para a experiência de vocês. E também no finalzinho, como pensar a avaliação, algumas coisas que a gente tem refletido sobre isso, que talvez também possa colaborar com vocês, tá? Bom, então, para começar, a gente vai usar um recurso, eu não sei se todos conhecem, que chama Mentimeter. Eu vou pedir para vocês acessarem pelo celular mesmo, aí pelo computador, esse site, mente.com, e digitar esse código, por favor. Eu vou parar a apresentação aqui e vou abrir na outra janela. Lá vocês vão encontrar uma pergunta. Isso. Vocês vão encontrar uma pergunta. Agora eu vou ter que abrir minha janela toda para a gente ver junto aqui. Aqui. Pronto. É essa pergunta. Para eu conhecer um pouco o que vocês estão sentindo ou pensando sobre o assunto. Então, quais palavras resumiriam seus sentimentos com relação ao início da modalidade de estudos não presencial? Preocupação, insegurança, medo, o que mais? Com certeza é um desafio. Ó, insegurança de novo. Insegurança mais uma vez. Com certeza, é um desafio, causa insegurança, porque é uma coisa que a gente não fazia parte do nosso dia a dia. Sobrecarregada. Ótima palavra. É uma novidade, preocupação com relação à evasão dos alunos, cansaço, prova sem cola. Boa. Boa. Cansaço, preocupação, insegurança, tá vendo? Preocupação e insegurança é uma palavra mais central. Estresse. Videoaula, estresse, cansaço, sim, é uma novidade, com certeza, preocupação com a saúde mental nossa e também dos estudantes, assim, será que eles estão aprendendo? Ótima pergunta. Receio, expectativas, eu acho que reaprender. Boa. Então, vamos lá. Então, preocupação e insegurança são palavras centrais, né? Silêncio, não sei se eu entendi bem, mas talvez você coloca alguma coisa lá e os alunos não respondem.
eles estão ali, não estão, o que está acontecendo do outro lado que eu não estou vendo, né? Desapego. Interessante a palavra desapego. Será desapego da forma como a gente ensinava anteriormente? Pode ser, interessante. Adaptação, comunicação, mudou, né? Como a gente se comunica com os alunos agora nesse espaço? Enfim, é isso, gente. Então, tá vendo? Quanta coisa, né? Na verdade, cada um colocou uma coisa, 28 pessoas. Nós tivemos 28 participações agora, e aí, tá vendo? Eu esperava mais ou menos encontrar isso mesmo, essa situação, né? Que um novo traz, um novo no meio de uma coisa muito que nunca vivemos, né? E tendo que reaprender a ser professor, enfim, num outro espaço. Eu espero de verdade que tudo isso que a gente vai conversar hoje possa auxiliar você. Vou interromper e voltar lá para o slide, a outra tela. Voltou? Perfeito. Então, vamos lá. Gravei aqui as palavras de vocês e vou tentar recorrer a elas à medida que a gente for conversando, tá bom? Então, a formação de professores, a nossa formação, ela é contínua. Ela vem desde lá, não começou na formação inicial, né? Desde quando a gente é aluno, isso também interfere, né, no que, quando nós éramos alunos pequenininhos lá na educação básica, até hoje, a nossa formação, ela vem se constituindo. Nós vamos nos constituindo professores. E agora, a gente está nesse momento, né? Presencial, não presencial, é tão diferente, mas eu sou a mesma pessoa, como eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Então, o que eu tenho a dizer é que cada espaço, vocês já devem estar percebendo isso, tem suas potencialidades, mas também tem seus desafios, né? Não adianta eu tentar ser quem eu era, a minha forma de ensinar, e fazer uma adaptação, como uma palavra que apareceu, eu vou adaptar aqui, mas é mais ou menos igual, eu quero que seja mais ou menos igual que era lá no presencial. Não dá. Não tem jeito, né? Então, a gente tem que pensar novas formas mesmo de ser, de ensinar e de aprender. Né? Você vê esse momento aqui, é novo, né? Quando, né, que a gente pensaria nisso? Hoje, por exemplo, na UFSCar teve uma aula de música aberta ao povo, eu falei, vou lá ver o que era. E aí a professora, ela tinha técnicas, inclusive, fecha todo mundo o microfone, agora abre o microfone você. Então ela estava se reinventando a forma de ensinar música pela internet, levando em consideração que a internet cai, que um ouve uma coisa no momento outro, ouve em outro, enfim, se reinventando. E esse é um grande desafio. E com certeza causa angústia e preocupação, porque eu tenho certeza que se a gente está aqui é porque a gente quer fazer o melhor, né? E por isso, a necessidade de letramento digital. Eu fiz uma disciplina aqui na UFSCar, eu estou cursando doutorado aqui na UFSCar com o professor Daniel Mil, não sei se vocês já ouviram falar dele, um grande estudioso da área de educação online, educação à distância. E aí ele fez essa pergunta, né, vocês são letrados digitalmente? Aí eu, claro, total, eu trabalho com educação à distância há muito tempo. E aí a gente foi refletindo, e eu percebi que não, que eu sou letrada em algumas coisas, em outras não. Eu posso ser letrada em usar o WhatsApp e o meu celular, mas eu não sei transitar por determinada plataforma, né? Então, há uma necessidade de um letramento digital. E agora pensa, criança aprendendo a ler, né? É a gente tateando em alguns recursos que o Moodle oferece, em alguns aplicativos que alguns colegas falam, usa aquilo, é tão fácil, fulano. Aí você fala, gente, não sei fazer.
né? Então, mesmo que você tenha uma afinidade, use a internet na tua vida, é um desafio, é um letramento. Então, é calma. Vamos com calma, né? Né, Fernanda? É isso. Falem comigo, por favor, para eu ver se vocês estão captando. Então, você tá ali naquela angústia, exato. E aí você pega um monte de ferramenta, aquele monte de coisa, todo mundo falando, vai dar certo, gente, faz aqui. Aí você fala, calma. Primeiro, cadê os meus alunos? O que eu tenho que fazer? Que recursos eu tenho para disponível? Ah, tem o Moodle. Ok, mas o que tem lá dentro? Como eu posso fazer para usar? Né? Então, é isso. A gente está constantemente num processo de letramento digital. E a gente tem que se respeitar. Né? Não é porque mais ou menos inteligente, vocês sabem disso, mas assim, eu me sentia, às vezes, bem. Como eu não sei usar isso até hoje? Fica nervosa, né? E causa aquele estresse das palavras-chave que a gente está vendo, aquele cansaço e sobrecarga. 3 horas na frente do computador não é a mesma coisa que 3 horas numa sala de aula na frente dos alunos. Não é. Então, como eu vou pensar, por exemplo, uma aula síncrona que vai durar 1 hora direto? Como? Né? Eu tenho que prever e pensar nessas coisas. Né? E aí, isso, ó, os recursos, eles podem facilitar, o monte está aí para facilitar a nossa vida, mas eles também podem atrapalhar. Não adianta você tentar usar o recurso de fulano se você não tem intimidade com ele, você vai ficar mais estressado ainda. Então, você precisa ter... Exatamente. Então, eu estou explicando lá, enfim, e aí, quando eu vou passar para o texto escrito, é porque eu estou lendo as perguntas aqui do lado, as participações. Quando eu vou passar para um texto escrito, como é isso? Eu fui clara? Será que eles entenderam o que eu estou falando? Porque eu não estou vendo a cara dos alunos, né, de interrogação ou de dúvida, se eles estão interessados ou não. É um desafio, é um desafio. Então, se você não tem intimidade com o espaço que você vai atuar, imagina, eu vou dar aula num lugar que eu não conheço, onde está o quadro giz de cera? Ou giz de cera, ó, o giz branco. Aonde está o, sei lá, o apagador? Cadê as cadeiras? Imagina. Né? Então, você tem que conhecer aquele espaço e ter intimidade com ele. E, calma, uma coisa de cada vez, né? Então, não é porque você não tem intimidade que você não vai usar, não é isso. É um convite a você conhecer aquele recurso, né? Então, se você conhece o recurso, as ideias de como você pode usar, elas vão surgir, certeza. Não, certeza, isso eu garanto para vocês. Então, eu estou conhecendo o recurso, mas como eu posso usar isso? Se não surge na hora, com o tempo, vocês vão entendendo como vocês podem fazer, né? E aí, enfim, angústia, essas palavras-chave, essas palavras que vocês colocaram aqui, angústia, estresse, acredito que também os nossos alunos estão vivendo. Eu, como aluna, estou vivendo do doutorado. E eu sei que os alunos da graduação, os alunos daí do campus estão também. Então, é importante que a gente acorde, que vocês criem um acordo com a turma, né? Bom, essas são as regras do jogo, gente. Eu planejei isso, nesse dia a gente vai se encontrar, nesse não, nananã, ok? Acordo. E uma outra dica, então a gente está nesse espaço muito, né, que pode ser caótico para alguns, ou então mais familiar para outros, então é importante que a gente crie, eu chamei de rotina, mas não sei se é a palavra certa para colocar aí, que é o quê? Eu tenho uma sala no ambiente virtual. Se em uma semana eu coloco uma coisa aqui, na outra eu coloco aqui, na outra eu coloco aqui, peraí, onde eu acho mesmo aquele texto da professora Fernanda? Peraí, então cria uma rotina no seu espaço. Então, se eu vou colocar os textos aqui, é aqui que vai ficar. Para que os alunos entrem, já localizem o que você quer, já saibam aonde ir. Né? Então, para isso, como você vai organizar visualmente o seu espaço? Como você vai fazer? Vai ser uma organização por semana? Vai ser por tópico? Né? Como você vai organizar aquele espaço? Né? E
uma coisa que, aí, isso eu posso também afirmar para vocês, é uma coisa difícil da gente fazer, mas é uma coisa bem bacana. Se eu tenho um cronograma, eu disponibilizo para o aluno com antecedência, eu falo tudo as regras do jogo. A gente vai fazer assim, com esse objetivo, blá, blá, blá. Disponibilizo para o aluno, a ansiedade do aluno faz assim, menos, fica menor. Porque ele já sabe aonde ele vai percorrer. Na educação à distância, por exemplo, que a nossa sala de aula já é aquela, é o ambiente virtual. Tem disciplinas que elas vão abrindo semana por semana, e os alunos vão fazendo semana por semana. Na minha, né, na disciplina que eu sou professora, eu escolho deixar tudo aberto até o final. Ele não vai fazer desesperadamente todas as atividades, mas ele já vai saber o caminho que ele vai percorrer ali com você e comigo naquela disciplina. E eu percebo que para o grupo de alunos que eu tenho trabalhado, que isso é uma coisa positiva, né? Então, um esforço, mesmo que vocês não consigam, talvez um planejamento semestre inteiro, mas mês, né, sei lá, um mês, 2 meses, e colocar e disponibilizar para que eles tenham tempo de se organizar dentro desse processo todo. E aí a gente entra na questão específica da mediação, né? Eu estou aqui, não estou vendo meus alunos, como a gente já falou, estou vivendo todo um estresse, e vou começar com a palavra silêncio, que apareceu lá na nossa nuvem de palavras. E tem um silêncio total, ninguém fala comigo ali. E agora? É o que eu coloquei aqui, ó. Buscar formas de interpretar as ausências. Tá até escrito errado. Interpretar as ausências, né? Então, por quê? O que está acontecendo? Então, às vezes tem um grupo de 5 alunos que participam mais, os outros 2 não. Pode estar sem internet. Alguém da família, né, tá doente. Enfim. Da mesma forma que tem sido complicado para nós. Exato, né? Como interpretar o silêncio se a gente não tem expressão facial, expressão corporal para ver, né? O que está acontecendo? E aí que entra uma coisa, já vou pular para cá, que é a questão do tempo de resposta assíncrono. Eu estou num pique total, entro no ambiente, coloco lá uma postagem, faço uma postagem, penso, formulo direitinho a pergunta que eu quero fazer, né, para os estudantes e coloco lá e fico. Vamos ver. No outro dia não tem resposta. No outro dia o outro responde sim. No outro dia, não tem aquilo que eu estou esperando que aconteça. Né? E aí, isso apareceu na minha dissertação de mestrado, uma tutora falando isso, ela discutindo sobre essa questão do tempo. E ela fala o seguinte, ó, aqui fala educação à distância, mas eu acredito que caiba também no contexto que a gente está atuando. Não é educação à distância que a gente está fazendo, né? Mas é uma modalidade não presencial que tem algumas similaridades, por isso que a gente pode conversar sobre isso. Então, a educação à distância traz para a gente um tempo muito diferente. O tempo da pergunta, o tempo da resposta, e isso me veio muito forte no fórum. Então, ela está falando que participou de um fórum, do encontro de tutores, enfim. Porque quando eu ligo o computador, parece que você já acelera, né? Você quer clicar em tudo, você quer fazer tudo, você quer que ande rápido, e se você está insatisfeita com o seu tempo, você vai no operador e pede mais velocidade da internet, porque você quer ainda mais acelerar. E, de repente, quando você entra ali no Moodle, no ambiente de aprendizagem, né, na sala de aula, apesar dele ser um campo acelerado, por ser um campo da internet, é outro campo, é outro tempo. Olha isso. E é assim, ao mesmo tempo que você mede cliques quando você entra e clica nas coisas, né, para ver, você deixa uma pergunta e espera o tempo de resposta. E você acha que aquele tempo é o tempo que eles estão refletindo? Ou é o tempo que eles estão sumindo? Sem que você veja, isso dá mais conflito, né? Isso dá uma angústia também. E aí ela fala,
uma outra visão uma outra visão de bastidores, de poder entender qual é o seu tempo de pergunta, qual é o tempo deles, dos alunos, de reflexão, e se você quer simplesmente um tempo de perguntas e respostas. Para um fórum que você chega, o tempo inteiro está cheio de coisas, e não de reflexões dos alunos, porque o que ela quis dizer, ela pode entrar no fórum, os alunos estão ali, mas eles não estão no processo reflexivo. Então, assim, eu acho que essa questão do tempo na educação à distância é uma coisa que tem que ser refletida. E aí? Né? Eu não sei se tem acontecido isso com vocês, mas isso é uma coisa bem comum na educação à distância, nos fóruns que você coloca coisas e os alunos não participam. E aí eu vou tratar de duas coisas. Uma, será que eu estou sendo clara para o que eu peço para os estudantes? Porque uma coisa, como a professora falou, agora eu não vou lembrar o nome, eu explicar aqui, né, no síncrono, eu estou na sala de aula, eu estou olhando, demoro 3 horas. Outra coisa é eu explicar tudo aquilo num ambiente virtual. Como eu faço? Como eu faço? Mas aí a gente refletindo, eu estou sendo clara no que eu estou pedindo? Tenho certeza que eu estou sendo clara. Então, beleza, próximo. Vamos imaginar uma situação contrária. Vamos imaginar que você tem 50 alunos, eu não sei qual é o tamanho das turmas aí, 50 alunos. E os 50 participam. Né? Você entra lá e fala, gente, eu botei essa pergunta ontem, tem 50 respostas aqui, o que eu faço? Eu respondo um a um? O que eu vou fazer? Né? Porque é importante, como eu coloquei ali para eu me lembrar, é o ver e ser visto. Eu já fui aluna de educação à distância de um curso, e eu lembro que eu ficava horas formulando uma resposta para colocar no fórum, e eu colocava lá e ninguém falava nem, ok, Érica, te vi. Isso também é ruim, entende? Uma sensação tipo, ninguém está me vendo aqui? Já está acontecendo tudo isso da pandemia e ninguém me dá um ok? Sim, fulana, você tem razão? Outra coisa. E aí, beleza. Então, tem tudo aquilo. Érica, você vai dar a resposta disso tudo que você está jogando aqui, que você está falando? Não tenho. Mas eu tenho estratégias que a gente usou, que funcionou num determinado momento, mas também não funcionou em outro. Mas eu acredito que possa colaborar. A professora falou, uma coisa é eu explicar tudo digitando, outra coisa é eu explicar usando a minha voz, né, verbalmente, presencialmente. Então, há formas diferentes, há formas diferentes de você dar o retorno aos alunos no fórum. E há formas diferentes de você reestruturar o fórum para que não fique só centrado em você. Por exemplo, um exemplo. Por exemplo, eu vou abrir aqui na lateral do chat para eu não perder o que vocês estão falando. Por exemplo, os fóruns precisam de nossa atenção, sim, porque se você faz a proposta, o aluno coloca ali uma resposta e você não fala nada, fala assim, o que eu estou fazendo? É importante que você dê o retorno para os estudantes, sim. Né? Essa semana eu dei feedback individual para tentar sentar o laço no professor e funcionando. Exatamente, esse é um ótimo começo. É um ótimo começo. É que normalmente a gente vai pegando uma mensagem ou outra ali, junta uma com a outra, enfim. E aí vai dando uma resposta, mas mencionando o nome daquele aluno para que ele veja que você viu. Para que ele está sendo visto ali. Isso é importante. E existem formas. Isso. Então, isso que eu ia falar agora, professora, deixa eu ver aqui. Professora Luciana, é isso que eu ia falar? Lu. Professora Luciana. Por exemplo, coloquei uma pergunta e o aluno está interagindo ali comigo. Ele só está conversando com a minha pergunta. Não está conversando com o que os outros estudantes estão falando. É como aconteceria na sala, né? Um debate, né? Então, o processo está centrado no professor.
né? Como eu faço, então, para que aquele estudante possa conversar entre si, que eles possam conversar entre si? Você fala isso. Fulano, que isso eu acho que tem a ver com o que o ciclano falou lá em cima. O que você pensa sobre isso? Né? No livro, na página tal, que a gente leu, que eu dei aí para vocês lerem, fala isso, isso e isso, mas eu acho que trata mais especificamente sobre o que o fulano falou. O que você acha, Mônica? E aí você vai dialogando, mas isso demora. Isso demora mesmo, demora um tempo. Demora um tempo. Então, se você escolher o fórum para interagir com os estudantes, saiba que você vai ter que tirar um tempo do seu dia para estar ali fazendo isso, e é uma conversa assíncrona. Então, eu postei hoje, daqui a pouco o aluno vem, então a gente tem que estar ali presente com mais constância, né, para que esse diálogo aconteça ali no fórum. E aí, aí eu vou contar estratégias que eu já usei para que não ficasse centrada só no professor mediador ali daquele fórum. Bom, eu já trabalhei com perguntas e respostas. Então, eu dou um texto, por exemplo, e o aluno vai, você coloca uma pergunta bem direta do texto. Sobre língua de sinais, sobre a concepção oralista da educação de surdos. O que você pensa sobre isso? Aí o aluno responde, e aí ele tem que deixar uma pergunta para o próximo responder. Entende? Então, eu respondo a pergunta de cima, depois o próximo vem e responde a pergunta e coloca outra pergunta, e assim vai. E de vez em quando eu entrava para responder também uma pergunta e colocar outra. Já descentralizou um pouco de mim, por exemplo, né? Já descentralizou um pouco de mim. Uma outra forma, a gente fez uma vez o fórum com imagens. Tem disciplina que dá para fazer, tem conteúdos que não dá, mas é uma ideia bacana também. Então, como foi? Determinada questão, eles tinham que colocar uma imagem que representava aquilo, e por quê? Foi agora recente. Eles tinham que falar o tema de pesquisa de interesse do TCC, por exemplo. Foi o último fórum que a gente fez com a imagem. Então, ela teria que buscar uma imagem que representasse o que ela teria interesse de estudar no TCC. E aí você entra, tem 500 mil imagens, isso já dá um outro atrativo, né? Já tem uma outra visão daquele fórum. Então, imagens, e aí o fato dela buscar a imagem, escolher a imagem, refletir sobre aquilo, escrever sobre aquilo, já é um processo de mediação bastante interessante, com relação ao conteúdo e o objetivo da atividade. E outras formas que eu coloquei ali. Não quero, isso daqui que o aluno perguntou, eu não consigo responder digitando, é muito complexo. Pega o celular, grava um áudio e manda. Isso ajuda muito, muito. Já me ajudou várias vezes. Então, às vezes, eu não tô... Eu falo assim, olha, eu quero conversar com você sobre isso. Falando, vamos conversar? Mandei um áudio. Baixei e já enviei. Da mesma forma que eu envio um texto no fórum, eu consigo enviar um áudio também. Então, pode ser uma estratégia interessante, né? Você pensar na resposta. Eu já vi pessoas fazendo isso no final do fórum. Então, falou aquilo tudo, como eu vou fazer? Tipo, você juntando tudo que aqueles alunos falaram, né? O que eles falaram, e aí dando um retorno. O fechamento do fórum, por exemplo, por áudio. É uma coisa bem bacana, que pode ser feita e ajuda você, com relação ao tempo, quem tem mais facilidade com áudio, claro, né? Para poder fazer isso. E deu certo? Você fez isso ontem. Isso. Muito bem. Sobre isso, vocês querem falar alguma coisa? Que você fez sentido? Fez sentido? Acha que é isso? O áudio é mais leve que vídeo, verdade. Dormir com as palavras. Pulei isso. Olha eu, Lu, pulando, dormir com as palavras. Ali você tem razão.
Bom, essa é uma das potencialidades que eu acredito que tenha no espaço virtual. Me desculpa, eu não podia... Obrigada, Alice, por ter me lembrado. Eu não podia deixar de falar sobre isso. É uma potencialidade que tem nesse ensino na modalidade não presencial. Com certeza já aconteceu com vocês, do aluno perguntar uma coisa que você não tem imediatamente a resposta. Acontece, né? E aí você tá assim, eu respondi e não tá tão bom. E aí você vai dormir com aquilo, dormir com as palavras e dormir com as ideias. Isso foi uma expressão que uma participante da minha pesquisa de mestrado usou, né? Aí eu vou e durmo com as palavras. E aí eu acordo, e aí eu vou lá e entendo. E tenho uma ideia nova e vou lá e complemento, né? Eu não preciso... Então, o que significa? O aluno posta uma coisa e você não necessariamente precisa naquela euforia, porque a gente está ligada no 220, né? O aluno postou uma coisa e você... Calma, não precisa responder na hora. Dorme com as palavras, pensa naquilo. No outro dia você vai e responde. No outro dia você vai e responde. E se você lembrou de outra coisa, você pode retornar ali, não precisa esperar uma semana depois para poder voltar, para poder conversar sobre isso, né, para poder postar um áudio sobre aquilo. Então, dormir com as palavras é isso. Nós não somos necessariamente obrigados a responder aquela pergunta quando ela aparece imediatamente. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando para vocês, mas para mim, eu que era muito agitada e aquela confusão, eu queria sempre estar ali e responder tudo aquilo, não. Dorme com as palavras, calma, dorme com as palavras. Reflete sobre aquilo, vê o que é, busca estratégias e formas de explicar aquilo que não necessariamente precisa ser imediatamente, no momento que você está ali sentado, que é diferente da sala de aula síncrona, né, presencial, que eu estou ali, o aluno me demanda, eu respondo, mas se eu não sei responder, falo, depois eu te respondo, vou pesquisar e te respondo, pode acontecer, mas normalmente a gente tem ali a resposta na hora, né, coisa que no ambiente virtual não tem essa necessidade, apesar de eu perceber que muitas vezes muitos professores se cobram isso, né, de chegar, de dar resposta para todo mundo, imediatamente, não, calma, amadurece, vê. E isso acontece, com o tempo vocês vão perceber, né, que você pensou numa estratégia ou numa resposta, e você vai e fala, não, isso não é tão bom. É permitido ir lá, refazer, modificar, é bacana que isso aconteça. Pronto. Mais alguma coisa sobre isso? Tá muito rápido, tá tudo bem, posso continuar? Beleza. Isso. Então, o que a Luciana falou, às vezes esperar um pouco, dar um tempo para os outros alunos pensarem também. E aí, quando vamos mediar, já temos mais elementos, verdade. Verdade. Né? Então, às vezes até não é uma dúvida para mim, eu sei como responder aquilo de uma forma clara. Mas deixa os alunos entrarem. O que você pensa, fulano? Aponta que você está ali olhando, ó, vi sua resposta, mas eu estou esperando aqui o João e a Amanda responderem alguma coisa. Tá bom, gente? O que vocês acham sobre isso? E aí, vamos seguindo. Beleza. Bom, e aí eu fiz uma grande coletânea aqui de algumas ideias práticas que eu tenho usado nas disciplinas de EAD e que talvez possa colaborar com vocês de alguma forma, espero que sim. Bom, um grande dilema. Eu tenho uma disciplina extremamente prática. Como faço? Né? Porque prática, eu preciso de sala de aula do cara a cara, eles precisam mexer, pegar, enfim. E o que eu tenho visto muitos professores fazerem é não substituir uma coisa com a outra, que fique claro, mas que os estudos de caso, eles têm auxiliado bastante a pensar sobre a prática. O aluno, ele não está ali mexendo, mas se eu crio um estudo de caso, por exemplo, é a disciplina da minha orientadora, que trabalha com professores iniciantes, era uma disciplina que refletia sobre o início da carreira, né?
Então, para refletir sobre o início da carreira, ela fez um estudo de caso, e esse estudo de caso, ele tinha capítulos. Cada capítulo era um acontecimento da vida daquela professora que os estudantes teriam que responder ou refletir sobre aquilo. Então, era o caso da Liz, professora Liz, né, que a gente montou um estudo de caso. Então, a gente falava dela chegando, o que ela observava na escola, e um texto de apoio para que eles refletissem sobre aquela realidade prática. E esses capítulos iam crescendo à medida que a disciplina ia avançando, e sempre em relação com um texto de estudo e apoio. Então, estudo de caso, bem bacana, bem bacana. Não sei se faz sentido na disciplina de vocês, mas é uma coisa que eu tenho visto funcionar por aqui. Outra coisa, canal do YouTube. Eu não sei como é a intimidade de vocês com relação ao vídeo, filmagens, enfim, né? Mas eu vejo que alguns professores têm criado canais no YouTube para postagem de conteúdos referentes ao que você leciona, né? E esse canal não necessariamente precisa estar centrado em você. Eu posso propor para os alunos também fazerem atividades e, claro, seguindo todos as normas éticas, né? A gente não vai pegar uma atividade do aluno e colocar ali, ele não vai ser obrigado, nada disso, né? Mas tem aluno que gosta de fazer. Normalmente os mais jovens adoram fazer, né? E aí, qual que é a ideia? Tipo, você ter um canal e se vincular ao canal dos seus alunos. Então, pega o vídeo lá do canal do seu aluno, coloca aqui, para você não ter que postar uma atividade dele, enfim. Então, são coisas que ajudam também no compartilhar do conhecimento da pessoa, ver você, né? Porque, às vezes, por exemplo, ontem eu participei de uma banca de defesa de TCC, da graduação em pedagogia lá da UFLA, e como eles fizeram, como eles organizaram? A aluna gravou a apresentação dela e enviou para nós. E a gente assistiu antes. Porque estava dando problema com a internet, caía a internet, a aluna não conseguia apresentar, enfim. Então, a gente recebeu antes a apresentação, né? A gente vai inventando novas formas de fazer as coisas que a gente fazia presencialmente. Então, eu estou percebendo, por exemplo, que os alunos ali de Bumbu, a internet não está funcionando. Está caindo toda hora. E aí eu vou insistir numa aula síncrona, por exemplo, que eu sei que vai ter 2 alunos. Ou eu quero fazer uma aula síncrona porque eu escolhi, eu quero que os alunos estejam ali tal determinado horário. Mas quando dá 20 minutos, já começa todo mundo a cair, a sair. Tem alguma coisa que a gente precisa pensar, né? Eu não sei como é a internet daí, né? Mas aqui de São Paulo, que a internet é super boa, mesmo assim cai. Eu tô aqui, Deus, não preserve a internet aqui para continuar a conversa com vocês, porque cai normalmente. Né? Como a gente vai fazer? Qual seria a melhor estratégia, né, de ensino neste momento de confusão? Todos os alunos têm computador? Eu não sei. Né? Todos têm acesso à internet? Né? Todos têm celular? Isso eu acredito que sim. Né? Todos têm celular? É difícil não ter um celular. Né? O que eu posso fazer? Eu postando um vídeo. Olha só. Mais de 200 municípios diferentes, essas cidadezinhas pequenas. Então, é difícil. Então, o que a gente puder fazer para facilitar é bom. Então, por exemplo, eu enviar um vídeo para que o aluno carregue ele inteiro pelo WhatsApp, ou ele baixar um vídeo no Moodle para carregar no WhatsApp, demora. O celular dele vai ficar superlotado. Se eu tenho uma página do YouTube, ela não precisa ser pública, tá, gente? Tem uma forma de você colocar a página do YouTube só para quem tem um link acessar. Eu mando o link para o aluno, é melhor do que ele ter que baixar o vídeo, entende? Então, se eu quero trabalhar com vídeo, eu posso postar no canal, não sei, Luciana, se a instituição tem um espaço no YouTube institucional. Se vocês têm um espaço institucional no YouTube, tem, Alice está falando que sim. Então, mando para esse espaço, peço para a pessoa postar lá, e aí o link é mais leve do que um vídeo que o aluno, eu pedi para o aluno carregar um vídeo, por exemplo. Uma sugestão. Beleza.
Produção de vídeo em grupo, atividades em grupo, como eu vou fazer? Posso fazer, não vou fazer? A gente pode tentar. A princípio agora, nesse começo, talvez gere um pouco mais de confusão. A Luciana está falando que seria mais fácil se o próprio docente postasse o seu. Concordo, né? Talvez no princípio aprender a postar seja fácil. Pelo celular, eu não sei se de todo mundo é assim, mas eu acredito que sim. Se eu faço uma gravação e aperto em compartilhar, no meu já aparece direto compartilhar no YouTube. E tem a minha conta vinculada. Então, assim, com relação à burocracia para postar um vídeo no YouTube, não tem. E aí, um grande aliado nosso, isso é verdade, tal como o Google é o nosso aliado em alguns momentos, né, que a gente tem alguma dúvida, a gente vai lá e pergunta para o Google, o YouTube é o nosso grande aliado em tutoriais. Tem tutorial de tudo quanto é tipo de coisa que existe no planeta lá no YouTube, vocês sabem disso, eu acho, né? E o que acontece? Antes, eu me preocupava em quero usar um recurso novo. Eu fazia o tutorial. Então, eu ficava, tutorial, gravava minha tela. Hoje eu não faço mais. Eu procuro no YouTube um que eu acho melhorzinho e também já disponibilizo para o aluno a forma de usar aquilo que eu quero usar com Endes, por exemplo. O Canva. O Canva é um site que eu vou mostrar para vocês depois. Você não precisa saber de design para poder fazer uma coisa bonita para apresentar para os seus alunos, por exemplo. Você consegue criar visualmente alguma coisa bonita, porque ele já tem o modelo pronto lá. É só você substituir uma coisa com a outra, que ele já faz para você. Vou postar o link aqui já, para vocês darem uma olhada. Então, já tem muita coisa que muita gente já produziu, né? E tem muita coisa com licença para que a gente possa usar. Na dúvida se tem ou não licença, deve ter um setor aí, Alice e Luciana, me corrijam, por favor, que ajude a gente a analisar se tem essa licença ou não. Mas, normalmente, no próprio site está escrito Creative Commons, você pode usar, é uma coisa compartilhada. Bom, ó, no CGTI, estou na dúvida se eu posso usar isso, vai lá, chama o CGTI, o pessoal do CGTI, eles podem ajudar a gente nisso. Beleza. Gestão de TI. Ok. Beleza. Canal do YouTube, já falei. A produção de vídeos em grupo. Isso é tão legal. Tem tanta gente. Mas, assim, a gente tem que analisar a realidade de Bambuí para ver se isso cabe. O que eu tenho visto é que os alunos têm criado formas muito interessantes de fazer trabalhos em grupo e postar. Inclusive orquestras, eles se juntam, colocam uma coisa aqui, outra ali, e aí sai uma coisa bem bacana. Mas isso é um nível avançado da modalidade não presencial de ensino. Mas é legal a gente saber que tem essa possibilidade e tem muita gente fazendo, né? Produção de vídeos em grupo, produção de sites. Então, eu tenho uma disciplina, então eu quero produzir, que cada grupo produza um site, por exemplo, existem sites gratuitos que dá para fazer isso, é um nível avançado, né? Mas existe. Podcast. Podcast também é uma coisa bem bacana de criar um canal de podcast. Eu não sei se vocês têm intimidade ou escutam podcasts, como é. Então, é o nosso rádio de hoje, é o rádio. Mas ali eu posso acessar o momento que eu quiser. Então, eu crio alguns capítulos, algumas sessões. Ao invés de eu postar um áudio de cada vez, eu crio um canal de podcast e todos os áudios da minha disciplina estão disponíveis ali. É uma coisa bacana de criar. Então, existem programas que editam voz, enfim, também é um nível um pouquinho mais avançado, mas existe, né? Eu não quero criar isso. Ok, dentro do Moodle você pode fazer isso.
ter um espaço onde você grave a tua voz e envie, mesmo que seja um fórum, algum lugar que você envie as coisas de uma forma organizada em formato de áudio. Também pode ser uma coisa semelhante a um canal de podcast. Isso. SoundCloud é bem fácil de usar e a gente pode criar lá. E é uma coisa que facilita também com relação a isso que eu falei. A internet está caindo, não sei o quê. Se está postado num servidor, fica mais fácil do aluno escutar, porque ele só acessa o link, ele não tem que baixar para o celular dele, enfim. São coisas que facilitam. No Moodle, eu não sei qual é a versão do Moodle que vocês estão usando aí, mas no Moodle tem um plugin ou uma forma que você deixa o áudio já... Você não precisa baixar o áudio para você ouvir. Alguém me dá o feedback depois se isso tem aí no Moodle de Bambu. E se não tem, eu acho legal colocar. Então, o aluno não tem que abaixar. Já fica o player do áudio que você coloca ali. O aluno só tem que apertar o play. E você não precisa fazer nada para que o áudio seja disponibilizado dessa forma. Fez sentido isso que eu falei? Vocês já viram aí no Moodle de vocês? Tem isso? Você manda um áudio, o áudio fica disponível para o aluno, é só ele apertar o play, ele não precisa baixar. Então depois dá uma olhada, Lu, que tem isso no Moodle, essa possibilidade do Moodle, sim, né, de vários players. Tem. Aí eu não sei se não tem aí, se é um plugin, eu não sei, porque aqui, por exemplo, lá, o Fabrício já falou que tem, pronto. Alguém já viu. Perfeito. Porque aqui, no que eu uso aqui, ele já é automático. Então, a gente teria que conversar com o pessoal do TI ali, aí para ver como é que a gente faria isso. Mas tem essa possibilidade, aí você deixa vários áudios assim, é só o aluno chegar e clicar. E outra coisa que eu descobri recentemente, talvez não seja novidade para vocês, mas para mim foi, que é o aplicativo do Moodle. Vocês usam no celular? Vocês usam? Facilitou minha vida um monte. Facilitou muito a minha vida. Então, é um aplicativo do Moodle. Você vai lá no Play Store, baixa o aplicativo para o celular e ele já fica aqui. E ele é mais facinho de mexer. Então, ele já fica conectado ali e, enfim... Se eu estou esperando uma resposta de um aluno, esperando a resposta de alguém, o celular está na minha mão, eu não preciso sentar, ligar o computador e ver para saber se alguém já respondeu, já me enviou uma coisa que eu estava esperando, enfim, pode ser um grande aliado. Bom, gravadores de tela, eu vou acelerar um pouco mais. Interações síncronas, desculpa, não obrigatórias. Então, se eu sei que os alunos têm problema na internet, tá essa confusão toda. Ah, tá. Alguns tentaram usar o aplicativo e não conseguiram. Então, não usem um aplicativo, não está recomendando. Problemas com... parece que acontece isso mesmo, porque no caso da UFLA eu estou conseguindo usar porque eles já ajustaram lá o aplicativo com o site do Moodle. Eu não sei se tem alguma coisa técnica para fazer, mas aqui o André está falando que não é recomendável esse aplicativo, então não use, tá? Pronto. Interações síncronas não obrigatórias. Então, eu posso fazer interações síncronas com os meus alunos, eu posso conversar. Alguns desejam me ver, por exemplo, né? Enquanto professora, ou você enquanto professora, desejam ver o professor, né? Mas outros não têm condição, até desejam, mas não têm condição. Se é uma atividade obrigatória, isso pode causar problemas, entende? Que é diferente de eu estar na sala de aula e a presença ser obrigatória. Nós estamos numa outra situação. Então, eu posso fazer aulas síncronas, né? Mas eu disponibilizo, como a gente está fazendo aqui agora, para as pessoas verem depois, por exemplo, e não perderem aquela atividade ali. Ganha quem está junto e ganha também quem não pode estar naquele momento ali com a gente. Érica. Oi. Desculpa te interromper um pouquinho, só porque a gente tem uma
programação mais ou menos do nosso horário. Tá. Então, como você já está interagindo com o pessoal no chat, né? Eu acho que a gente pode fazer assim. Você faz a síntese, né, dessas ideias práticas aí, continua a sua explanação, e no final, se alguém tiver alguma pergunta, aí pode colocar no chat. Tá. Porque, por enquanto, nós não temos perguntas lá, porque você foi interagindo, o pessoal foi colocando, você foi comentando, né? Tá bom. Certo? Então, Perfeito. se você puder mais ou menos... Eu tenho mais uns 5 minutinhos? Quanto tempo eu tenho? 10 minutos. 10 Pode minutos. ser? Tá. Então, tá Beleza. bom. Obrigada. Desculpa te interromper. Não, aqui é isso, Alice. Perfeito. Então, beleza. Gravador de tela. Tem gratuito e muito fácil de usar. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho um texto da minha disciplina, eu quero trabalhar com aquele texto e ele é um texto difícil. Então, eu posso, seguindo o texto, na minha tela, falando, gente, ó, nesse trecho é isso, com narração de voz, com você aparecendo do lado, sabe assim? Um estudo de texto direcionado com você aparecendo na tela, você projeta o texto no seu computador, então a sua tela está sendo gravada, vai aparecer você aqui no cantinho, e você vai discutindo aquele texto, passo a passo ali, ou então um PowerPoint, você coloca um PowerPoint, você grava também a sua tela com você aparecendo. Então tem programas como o Camtasia Studio, a versão gratuita você usa, eu acho que uns 3 meses, mas o Low, que é esse aqui, ó, é um plugin que você coloca no Google Chrome, que ele grava a tua tela, bem fácilzinho, né? E é uma opção também, tá? Você conhece, Joana? Long, isso, eu escrevi errado? Tá certo, tá certo. Isso. E o YouTube, né, ele, como eu já falei, ele disponibiliza 500 mil tutoriais, inclusive sobre o LOL. Quer usar? Vai lá e tem lá explicando. E uma dica que eu também, de um programa que eu conheci recentemente... Ah, tá. Então, porque eu escrevi com L minúsculo e parece que é um I, tá certo. Então, é assim. Pronto. Um programa de edição de vídeo gratuito que é o Olive. Olive, não sei como fala. E ele é gratuito. Então, quer trabalhar com vídeo, quer um programa de edição, esse programa é bacana de se usar, tá? E criar um espaço de troca com os colegas. Eu acredito que vocês já devem ter um espaço assim, mas é bem bacana, porque às vezes o que a Joana fez pode servir para mim, o que a Fernanda fez pode servir, então trocar ideia nesse momento é essencial. Aqui, pronto. E avaliação, para falar um pouquinho da avaliação. Bom, tem isso tudo, os alunos vão colar, apareceu lá na nuvem de palavras, né? Os alunos vão colar a minha prova. O que eu vou fazer? Porque eles têm certeza que eles vão ler, né? Como eu posso fazer? Então, se é possível a gente fazer, eu acredito que durante o percurso de vocês, enquanto estudante, vocês já vivenciaram isso que eu vou dizer agora. Provas com consulta, certo? A prova com consulta, ela exige, precisa necessariamente ser uma prova mais reflexiva, concorda? Né? Porque se eu estou fazendo uma prova com consulta, não é que eu quero, o aluno pode acessar o material, mas eu quero que ele reflita sobre aquilo. Então, se o meu objetivo é que ele decore aquele conteúdo, então eu não quero que acesse o material, senão eles vão colar, é um tipo de prova que eu vou fazer. Tem como fazer isso num ambiente virtual, o Moodle oferece essa possibilidade, enfim, de colar, mas eles vão poder olhar, porque eles estão na casa deles, né? Então, é bom pensar como é que vai ser feito isso. Então, nesse momento que a gente está distante, a gente não tem o controle disso, como normalmente a gente faz questão de ter na sala de aula, o controle, lápis embaixo da cadeira, livro embaixo da cadeira, ninguém fala com ninguém, a gente afasta as mesas, né? Então, essa forma de avaliação talvez não caiba aqui. Talvez não caiba aqui.
né? Então, a gente teria que pensar formas de avaliar mais reflexivas, né? O Google, tá, então, existe para isso o Google Formulário, que é uma coisa que facilita a vida do professor. Eu fazer uma avaliação ali naquele formulário, eu envio para os alunos, e facilita a vida do professor, eu digo por quê? Porque a forma como ele me dá as respostas, ele organiza as respostas, me ajuda na minha organização pessoal enquanto professora. Aí teria que ser uma outra conversa sobre o Google Formulário, mas quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, que ele é ótimo para fazer determinados tipos de avaliação, né? Então, se os alunos têm a possibilidade de consulta de materiais, então eu tenho uma necessidade de perguntar de uma forma diferente. Tem que perguntar diferente. Não dá nem para dar um exemplo, porque dá para dar o exemplo da disciplina de Libras, por exemplo. Na disciplina de Libras, o que eu fiz? Os alunos teriam que responder uma mãe que estava angustiada com relação à educação da filha dela na escola dela, enfim, eu coloco foi um estudo de caso, e os alunos teriam que responder a ela como ela faria para sair daquilo. Então, eles podem consultar o material à vontade, não era esse o objetivo era eles refletirem sobre uma solução para um problema prático, por exemplo, não sei se ficou claro. O Moodle oferece avaliação entre pares. Não sei se vocês já usaram aí, mas é uma forma assim, ó. Eu vou avaliar a Joana vai avaliar a Amanda vai me avaliar. Se for, por exemplo, um texto. Então, o texto da Amanda vem para mim. O texto da Joana vai para a Amanda. Enfim, ele automaticamente faz... Ele organiza essa avaliação entre pares para você. Então, eu quero fazer uma avaliação no Moodle, mas não precisa necessariamente estar centrada em mim. Eu, como professora, vou ter acesso a tudo, mas eu quero que os alunos participem disso, então é uma possibilidade. Trabalho com projetos que tenham como resultado final alguma coisa que não necessariamente uma prova escrita, produção de áudio, de vídeo, no caso da disciplina de Libras, que é a minha mais forte, né? Os alunos produziam vídeos e a gente disponibilizava na rede. Os alunos já produziram folhetos informativos com relação à língua de sinais e disponibilizaram na rede. Produções de materiais didáticos e outros tipos de materiais também é uma possibilidade de avaliação, né? Porque para o aluno produzir alguma coisa para alguém, ele precisa ter toda uma reflexão com relação aos conceitos que a gente trabalhou na disciplina. Não sei se faz sentido para a disciplina de vocês, mas é uma coisa bacana que eu já vi por aqui, né? E a questão da avaliação processual, porque, olha, pensa, tem uma angústia grande, né, com relação a tudo o que está acontecendo. Se eu deixo tudo para o final, para um dia só, todo mundo, né, todos os professores deixam para um dia só, os alunos vão falecer em casa, né? Talvez acordar entre vocês, né, o dia, eu fazer isso de uma forma processual, não dar os 50 pontos num dia só, dividir com alguma outra atividade, eu não sei como isso é organizado aí no IFE, mas eu acho bacana pensar numa avaliação processual e em formas diferentes de avaliar, que eu acredito que vocês vão perceber que elas são tão boas quanto as outras mais formais. É o que eu tenho visto por aqui. É isso, gente. Então, agora vamos conversar. Temos as etapas e formas previstas em regulamentos também. Então, tá vendo? Então, já tem já tem previsto que tem etapas que ela pode ser feita processualmente, é isso? Pronto. Então, a gente só precisa se organizar para isso, enfim. Dá para fazer. Perfeito. Ô, gente, era isso, assim, uma miscelânea de coisas, assim, que a mediação e o ensino online, a avaliação e o ensino online, essa mediação, ela pode se dar em diferentes espaços e de diferentes formas. O que eu quis aqui foi compartilhar com vocês os top 10 que eu tenho visto nesse momento por aqui, e eu estou aberta para a gente poder conversar um pouco mais, enfim.
É isso. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta ou alguma consideração, a gente pode estender mais uns 5 minutinhos, ok? A Luciana pediu para falar um pouco sobre a ansiedade de alunos e professores. Qual parte, Luciana? Tipo, na parte de que é normal a gente ficar ansioso e que o professor tem um determinado tipo de ansiedade e os estudantes também, eu acho que é só isso que eu posso dizer. É comum. É. Eu já estou nisso, já tem 20 anos e toda vez é a mesma coisa. Que, ai meu Deus do céu, não sei se está bom, não sei se está certo, o que está rolando, o que está vendo. Essa ansiedade é uma coisa, sim, bastante comum. Bastante comum. Somado a isso, é o momento que a gente está vivendo agora. E os gestores, e os gestores também, pensa. Então, você vê que momento bacana é esse. Eu estou aqui na ansiedade de saber se fez sentido ou não o que eu falei com vocês, né? E a gente, planejando a disciplina, eu penso sempre nisso, né? Isso aqui que eu estou fazendo, né? Esse planejamento que eu estou fazendo vai fazer sentido para o meu aluno? A gente sempre espera que sim. Mas às vezes acontece que não. Ok, a gente muda e vai para frente. A gente muda, a gente aprende com o que a gente não fez e vai. O importante é que ter esses espaços para que a gente possa compartilhar isso, né? Já acontece também de muitas pessoas por conta dessa ausência, não sei se eu posso falar ausência, desse início do letramento digital, a ansiedade é maior. Mas eu garanto que à medida que a gente for tendo intimidade com o lugar que a gente está, né, enquanto professor, essa ansiedade vai diminuindo, mas ela não some inteira. Não adianta eu falar mentira aqui, porque não some. Eu acho que é um pouco inerente desse processo mesmo, né, Érica? Essa ansiedade, porque não é uma coisa síncrona. Então, tem todo o tempo, né, da comunicação, dela chegar, dela voltar. Então, mesmo que esteja tudo estabelecido, conforme você mesmo colocou, né? Há quantos anos você trabalha, né, na educação à distância, no ensino não presencial, e você observa que eu acho que um pouquinho dessa ansiedade faz parte do processo, porque você não tem o retorno breve, né? Uhum. Enquanto você está na sala de aula ali com o aluno interagindo, você consegue observar naquele momento da interação se ele está ou não, como que ele está, e até talvez, né, já mediar ali de forma imediata ou brevemente, o que você não consegue, né, Uhum. com essa questão do tempo, né, de Ai, forma remota. uhum. A Joana falou que pensar que estamos fazendo ele de cobaia é bem estressante. Não é cobaia. Na verdade, pensa, com você como professor iniciante, né? Quando você começou a dar aula, né? Você não era tão experiente assim. Não sei se você tem essa memória dessa angústia de professor iniciante, de você entrar na sala de aula pela primeira vez, né? E aí você fala, tenho certeza que tem coisas que você fazia antes que você não vai fazer depois. Eu acredito que seria. A Ludmilla está falando que a gente também é cobaia. Não, gente, não vamos pensar assim. Eu acho que assim, ó, nós somos professores que estamos nos reinventando, que foi uma palavra que apareceu na nuvem de palavras, e esse reinventar leva tempo. E não vai ser perfeito agora. Mas isso não significa que eu estou sendo leviano com os meus alunos, porque nós estamos aqui pensando esse processo de uma forma muito séria, né? Eu estou sentada na minha casa, vocês falaram, o tempo de trabalho de vocês aumentou, né? Por conta disso, por que eu vou fazer? Então, a gente está se desdobrando para isso. Então, eu não acredito, Joana, que eu seja cobaia, você ou os alunos, que isso é uma sensação muito ruim mesmo. Deixa eu experimentar aqui para ver se dá certo. Não foi, nem é isso. É tipo, eu penso que isso vai dar certo, mas pode não dar. É isso, né? Pode não dar. E se não deu, por quê? Eu vou saber o porquê, porque há um planejamento, né? Há todo um conhecimento de vocês enquanto professores por trás, isso é importante, né?
E eu acho que cabe também, né, a gente compreender esse processo que é totalmente passível de erro, né? É um momento de aprendizagem e, assim, tem que ficar atento também a esse nível, né, de cobrança, né, de aceitação que a gente também está aprendendo, né? Porque senão causa até um adoecimento. A gente Exato. tem a pergunta do João, Tá. João Henrique. Em sua opinião, barulhos externos. As disciplinas puramente não presenciais precisam de mais ou menos tempo para serem realizadas. Nossa, isso tudo depende tanto de um monte de coisa. Eu vou falar da realidade da UFLA, tá? E aí eu acho que talvez ajude a gente a pensar nisso. Os cursos de educação à distância da UFLA, eles eram organizados por disciplinas que aconteciam mensalmente. Então, era uma por mês. Então, primeira disciplina tal, depois disciplina tal, tal, tal. A gente percebeu o quê? Que apesar da disciplina ser uma disciplina, que um mês era um tempo muito curto. Apesar da dedicação ser exclusiva para aquela disciplina, era muito curto para para o amadurecimento de determinados conceitos. Era rápido. Já acabava, já estava em outro, já acabava, já estava em outro. Eu falei assim, não dá. Atualmente, o que a gente fez? 2 meses. É muito. Mas aí tem 2 disciplinas, porque no caso do ensino à distância, a gente tem a questão de fomento, que é uma complicação, enfim. Os alunos quase surtaram, a gente quer voltar para um mês, não sei o que lá, então uma confusão. Na UFJF, as disciplinas tinham 4 meses. Era um semestre, como é no presencial. E durante esses meses, né, esse semestre, todas as disciplinas acontecendo ao mesmo tempo. Dependendo da pessoa, caos total também. Então, vou pensar no melhor dos mundos. No melhor dos mundos. Se a gente conseguir, um determinado momento, enquanto Instituto Federal de Minas Gerais, Polo Bambuí, trabalhar junto, então a minha disciplina vai conversar com a de fulano, que vai conversar com a de fulano, fazer um trabalho interdisciplinar, talvez esses 6 meses, esse tempo de trabalho junto, ele possa ser menor ou maior. Mas se a gente conversar, se as atividades baterem uma com a outra, se eu faço uma atividade aqui que contemple o que o fulano está trabalhando ali na disciplina dele, que é um movimento bem difícil que a gente está tentando fazer na UFLA agora, que a minha avaliação seja a mesma da avaliação de estágio, porque a gente está falando da mesma coisa, a gente está ligado ali. É o interdisciplinar, que é o sonho de todos os mundos que a gente está tentando fazer há muito tempo. Né? Mesmo que não seja em educação não presencial, né? Mesmo que não seja. Ela é almejada, né, há tempos. Então, o tempo, João, eu achei que depende, né? Tem aluno, por exemplo, um exemplo, disciplina de seminário, que é o que eu sou professora atualmente. As minhas atividades eram semanais. O que eu fiz? Eu falei assim, tá muito rápido, uma semana, eles não têm tempo nem de pensar em nada que eu tô fazendo aqui. Vou colocar 15 dias. Então, na minha cabeça, é um tempo maior de reflexão. Eu estou ali o tempo todo, os tutores também, a gente está refletindo com aqueles estudantes. O que acontece? Eles largam a disciplina de seminário na primeira semana toda, nos 2 últimos dias eles entram lá e participam e pronto, deu no mesmo. Então, o que você pensa, enquanto professor, de uma estrutura viável, de uma estrutura interessante? O que seria interessante para a sua disciplina e quanto tempo você precisaria para isso? Porque lidar com as particularidades de tempo de cada um, ela é complicada. Eu acho que o tempo ele tem que ser pensado mais pela instituição, assim, o que ela tem pensado sobre isso na organização interna de vocês, do que das particularidades assim, de cada disciplina, eu acho. Eu não sei se fez sentido isso que eu falei, mas talvez seja um caminho para a gente pensar, né? Se fosse pensar, você prefere que elas tenham mais tempo?
tanto quanto no presencial. Eu quero que a minha disciplina tenha mais tempo. Nas reuniões de departamento é uma briga, que todo mundo acha que a disciplina dele é importante, que merece mais tempo. Todo mundo é assim. A minha merece, a sua merece, a sua merece. Calma. A gente vai ter um curso de graduação de 5 anos, eu sei que não é a discussão, mas é isso. Essa questão do tempo, quanto tempo eu vou ficar com aquele aluno, ela é complicada. Eu sempre gosto de mais tempo de reflexão, eu gosto. Mas isso não significa que os alunos vão entrar vão estar nisso. Eu gosto de ter mais tempo. As coisas muito aceleradas, eu tenho visto isso no doutorado. Agora que eu estou de licença para o doutorado, eu parar para ler e me focar ali é importante, está sendo importante, né? Mas como fazer isso? Né? Não dá para eu pensar na minha disciplina, porque tem a outra, então institucionalmente eu acho que seria bacana, melhor de se pensar essa questão do tempo. Mais alguma? Bom, pessoal, então acho que a gente já vai caminhando, né, para o final aí do nosso café, que foi muito produtivo. A professora Érica quer fazer alguma consideração final? Eu acho que eu fiquei sem responder alguém, assim, sem interagir com a pessoa no chat. Eu vi que Está Joana tudo ok. A falou gente foi algumas coisas. acompanhando, muitos professores elogiaram, Bom, gostaram. espero que tenha feito sentido, né, A para gente acompanhou e vocês. não ficou nenhuma, não. Que bom. Eu agradeço mesmo, sabe, a oportunidade de estar com gente no meio de um isolamento, estar com vocês, né, foi um prazer. Muito obrigada, tá, gente? Espero que tenha gerado aí outras perguntas e outras dúvidas e pelo menos alguns caminhos para seguir aí no ensino, nessa modalidade não presencial de ensino. Tá? Obrigada. Bom, Érica, né? Eu representando aqui a diretoria de ensino, né? A nossa equipe, o setor pedagógico que também está aqui, os assistentes de aluno que trabalham comigo, né? Toda a equipe aqui, né? Dialogando com você. A gente gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né? O conhecimento compartilhado, a sua experiência e principalmente as ideias práticas, claras, os exemplos que você trouxe para a gente. Eu observo que nesse momento a gente também é aluno, né? Eu acho que há muito tempo que a gente não se considera tão aluno assim, né? Compartilhando, né, dos medos, do excesso de coisas que a gente tem que lidar ao mesmo tempo, aprender, né? Entender, ter segurança daquilo. E assim, são duas coisas muito importantes. Então, nesse momento, a gente realmente, feliz dia do estudante para nós. Esse ano eu fui super estudante, cursando pedagogia, aprendendo o NTICS, então eu estou merecendo um dia de estudante. Mas, enfim, eu acho que são duas situações que a gente tem, né, que fica, né, essa mensagem para a gente aqui. A gente, né, enquanto aluno desse momento de aprendizagem, a gente aprendeu muito com você, né, pelas dicas, as orientações, né, e até mesmo esse compartilhar de ansiedades, né, de inseguranças que você também, né, mostrou para a gente que acontece, mesmo com quem já tem muita experiência. E outra coisa, em qualquer contexto, né, seja ele presencial ou não, é importante a gente também conhecer a realidade do nosso aluno, né? O contexto familiar, o contexto social, o contexto emocional. Então, isso também faz diferença nesse momento, né? Talvez até mais diferença do que no contexto presencial. Então, fica aí o nosso muito obrigado pela sua colaboração, por esse momento, e a gente espera aí contar com você, né, em outros momentos. Com certeza, obrigada. Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo. Então, a gente agradece a participação de todos, a presença, e aí vamos nos comunicando virtualmente. Um abraço para todos, espero que todos estejam bem, até breve. Alice, pode encerrar a gravação para não ficar muito longo?
Até mais, pessoal. Até mais, Lu.